Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco em mais uma oportunidade em que vamos refletir sobre os ensinamentos do Cristo, do nosso amigo maior. Nesses momentos em que vivemos, nada melhor do que termos a companhia dele. Eu sou a Adriana, sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa e estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, refletindo um pouco mais sobre um livro que eu gosto muito. Já estamos refletindo há algumas semanas, que é o livro Boa Nova. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 29, que chama Os 500 da Galileia. Eu vou ler uma página e depois faremos a prece inicial. A nossa página é do livro Fonte Viva, ditada por Emmanuel Chico Xavier. Intitula-se Discípulos, item 58. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor dos quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário que disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Vamos então orar. Jesus, Mestre amigo, querido irmão, nesta hora em que nos reunimos em teu nome, ó Mestre, nós vos agradecemos pelas bênçãos que recebemos, especialmente pela bênção da doutrina espírita, que nos auxilia tanto a compreender a tua mensagem de amor e de caridade. Nesses momentos pelos quais passamos, Senhor, nós vos rogamos, dá-nos paciência, resignação, perseverança, mas especialmente, Senhor, dá-nos vontade de ajudar os nossos irmãos, a fim de que possamos, de alguma maneira, minorar-lhes o sofrimento. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos que estão doentes, aquelas famílias que choram, Senhor, que possam receber o teu conforto à tua luz. E para cada lar, Senhor, que se una a nós neste pensamento, nesta oração, que a tua paz se faça presente e que as bênçãos do mais alto possam encher-lhes a mão cheias, agraciando não só os nossos irmãos, mas todos os vizinhos, parentes, amigos, aos quais, neste momento, eles se ligam. Jesus amigo, ajuda-nos a compreender melhor os teus ensinamentos, a fim de que possamos, Senhor, nos candidatar a sermos discípulos do teu amor.
Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos conversar um pouco sobre esse capítulo, o capítulo 29 do livro Boa Nova, que trata de uma passagem bastante interessante ocorrida após a crucificação de Jesus. Conta-nos o Humberto de Campos que já havia passado a crucificação e que os apóstolos, os discípulos do Mestre, aqueles que o seguiam realmente com o coração transbordante de vontade de participar da Boa Nova, estavam sedentos, né, pela palavra do Mestre, estavam com muitas saudades daqueles momentos em que o Mestre se reunia com eles e com sua voz compassiva, com seu olhar amistoso, trazia, né, a paz para os corações, trazia o conforto que cada um precisava naquele momento. Então, nos conta Humberto de Campos que estavam ali reunidos os apóstolos, uns discípulos de Jesus também, e ao final do dia, depois do trabalho, né, depois da pescaria, ali no monte onde Jesus gostava de se reunir com todos para dar os seus ensinamentos, fazer as suas reflexões, as pessoas naturalmente foram se reunir naquele lugar porque sentiam a necessidade de estar com o Mestre, de receber aquele carinho que o Mestre sempre acolhia a todos, né? E aí foram se reunir lá ao sopé do monte e começaram a sentir que naquele dia especialmente havia uma ambiência diferente, havia uma energia diferente. E aí eles ficaram animados, porque, né, Jesus tinha essa energia diferente, positiva, né, que dava a todos que o cercavam aquela paz interior. E eles se sentam ali, ao sopé do monte, todos os discípulos, os outros que estavam, os apóstolos, os outros que estavam ali com eles, né, o que a gente pode chamar de discípulos. E, em algum momento, eles viram surgir uma imagem luminosa e, com o tempo, eles reconheceram que era Jesus. E nos conta Humberto de Campos que Jesus fala a esses homens, mas não fala com a voz física, né? Que cada um ouviu dentro do seu ser, do seu âmago. Então, é uma manifestação espiritual, né? Jesus se manifesta através da sua mente, transmitindo a mensagem, o pensamento que ele queria dar para aqueles homens e mulheres que estavam ali, já com saudades dele. Então, é um momento da história bastante interessante, né? Um momento na vida de Jesus muito interessante, porque, primeiro, ele aparece para uma quantidade de pessoas muito grande, tanto que o título desse capítulo são os 500 da Galileia. Então, há-se a ideia de que, pelo menos, havia um grupo bastante grande de pessoas ali. E ele aparece já, né, no plano, já estava no plano espiritual, e ele transmite uma mensagem para esses homens e mulheres que estavam ali sedentos pela sua palavra. E ele vai dizer que ele vai voltar para o Pai, quer dizer, que ele vai ascender para o plano espiritual, mas que ele deixa uma missão àquelas pessoas, que é a missão de se tornarem seus discípulos e de espalharem, através dos séculos, e aí está a grande ideia, a mensagem de amor, a mensagem de carinho e a mensagem da Boa Nova, que é a mensagem da renovação. E esses homens e mulheres, jovens, idosos, de todas as matizes, que estavam ali com o seu coração aberto, recebem essa mensagem. Interessante é fazer uma diferenciação. Quando Jesus estava aqui no plano físico e que tinha uma grande quantidade de pessoas que o acompanhavam em suas andanças, né, em seus ensinamentos, nem todas essas pessoas a gente pode classificar como discípulo de Jesus. Nem como apóstolo, que são os 12, né? Nem como discípulos de Jesus. Porque muitas pessoas, embora seguissem o Mestre, especialmente para obterem algum tipo de
conforto material para suas dores, para suas doenças, elas não aderiram à mensagem de Jesus. Elas estavam ali por uma circunstância material passageira. Mas algumas pessoas, e a gente pode dizer que esses 500 da Galileia são essas pessoas, elas estavam vinculadas à mensagem de Jesus. Então não havia uma ligação fortuita, uma ligação passageira com o mestre. Não. Havia uma ligação de identificação dessas pessoas com Jesus e com a mensagem que ele transmitia, com a mensagem que ele vinha trazendo da Boa Nova. Então essas pessoas tinham um diferencial. Elas não eram seguidoras apenas de Jesus, porque Jesus teve muitos seguidores. Muitas pessoas que o seguiram, mas nem todos, e a maioria, aderiu à mensagem de Jesus. Quer dizer, na hora que Jesus não estava mais presente fisicamente para transferir a mensagem, para dar o conforto material, essas pessoas não estavam mais relacionadas ao mestre. Mas, no caso dos 500 da Galileia, não. Esses homens e mulheres, essas pessoas realmente sentiam falta da mensagem de Jesus. Então, elas estavam ligadas a Jesus pela mensagem. Então, não era uma relação casual, era uma relação de confiança, uma relação que a pessoa se identificou com a Boa Nova. Então, se propõe a ser um divulgador da Boa Nova. E é interessante que a gente tem dois termos, eu já falei, apóstolos e discípulos. Apóstolo, a palavra apóstolo, deriva do grego e significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou para diversos lugares para pregarem a Boa Nova. Já a palavra discípulo deriva do latim e significa aluno. Jesus tinha, uma época de sua vida, 70 discípulos, além dos 12 apóstolos para ajudá-lo. Na verdade, há uma menção a esses 70 discípulos em várias passagens dos evangelhos. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João. E esses discípulos, né, ele encaminhou esses 70 discípulos. Ele encaminhou de 2 em 2, ele deu várias indicações a esses discípulos, encaminhou de 2 em 2 para irem divulgando a Boa Nova pelas cidades, pelos arredores, né, antes dele passar. E esses discípulos tinham várias indicações que ele dava. Ele disse em Lucas, por exemplo, capítulo 10, versículo 4, Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Também Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6. Então, ele já estava em vida, ele já tinha designado 70 discípulos para espalharem a Boa Nova. E ele dá as diretrizes para esses discípulos. O que esses discípulos tinham que fazer? Então, ele fala, não levem bolsa, não levem alforje, não levem alparcas, quer dizer, vão sem nada, vão despidos, né, de bens materiais. E digam, quando chegarem numa casa, a paz seja convosco. E ele completa, se alguém ali for de paz, essa paz habitará nessa pessoa. E se não houver ninguém de paz, a paz voltará para vocês. Isso é muito interessante, porque a gente tem muita dificuldade de entender que a gente pode desejar a paz, pode desejar coisas boas para as pessoas, sem esperar, né, que aquelas pessoas desejem de volta. Porque quando nós desejamos e aquela pessoa não está pronta para receber aquele nosso desejo, ele volta para a gente. Olha que interessante que Jesus nos explica. Né? Então, nós nos preocupamos muito em receber de volta consideração, receber de volta boas mensagens, mas se nós nos dispusermos a darmos as boas mensagens, darmos as boas reflexões e tudo, nós estamos fazendo um bem para o próximo que está pronto para receber essa nossa boa indicação, a nossa paz. Mas se não tiver ninguém pronto para isso, nós recebemos aquilo tudo de volta para nós mesmos. Olha que interessante como Jesus trata
Essa é a ideia. Então, essa palavra discípulo aparece bastante nos evangelhos. E aí nos diz Chico Xavier, no livro Fonte Viva, o discípulo do evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Então, é discípulo quem quer servir. Muitas vezes a gente quer ser discípulo para receber mais bênçãos. Nós queremos nos considerar discípulos de Jesus para recebermos vantagens. Não nos lembramos que o discípulo é aquele aluno que quer servir. Serviço do bem. E é uma lição bastante interessante, porque muitas vezes a gente inicia num grupo de religioso, num grupo filosófico, e buscando receber vantagens. E quando essas vantagens aparentemente não vêm, porque nós esperamos sempre vantagens materiais, né? Quando elas não acontecem, a gente fica, no mínimo, desapontado. Muitos ficam enraivecidos, porque achavam que teriam direito a uma benesse maior, a uma bênção maior. Na verdade, se esquecem que aquele discípulo, ele está ali para servir. Serviço do bem. E mais adiante, você pode-se dizer que o discípulo é aquele que não tem tempo para si mesmo, porque o serviço o toma de maneira tão completa que ele não tem tempo para reclamar, que ele não tem tempo para pensar nos próprios problemas, porque ele está servindo a Jesus, servindo ao Mestre, servindo a Boa Nova, servindo ao Evangelho. Continua nos dizendo Emmanuel, no livro Fonte Viva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, foi o que eu falei. Nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Então é bem interessante essa reflexão que o Emmanuel faz, né? Que o discípulo está trabalhando, porque o mestre está trabalhando. Como que o discípulo pode exigir descanso ou bênçãos a mais do que o seu labor lhe garante? Então, o discípulo é aquele que vai servir. E o Jesus fala para esses 500 da Galileia que ele os enviará para servir de divulgadores da Boa Nova. E os alerta que eles passarão por muitas dificuldades. Os alerta dizendo que eles terão que enfrentar muita oposição. E a gente sabe que ao longo da história isso aconteceu. Quantos cristãos, para afirmarem a sua fé, para trazerem a mensagem da Boa Nova, não foram colocados em situações extremamente perigosas, violentas, até hoje. Em alguns países do mundo nós sabemos que os cristãos sofrem perseguição. Esses 500, nos diz Humberto de Campos, é interessante que ele fala isso, mal sabiam eles, diz Humberto de Campos, que eles reencarnariam diversas e diversas vezes, em diversas posições, em diversos países, em diversas áreas do planeta, para a divulgação da Boa Nova. Então, é um trabalho que não estava circunscrito àquela encarnação ali, do momento em que Jesus lhes transmite a indicação. Não, é um trabalho para a sua jornada evolutiva espiritual, que é muito maior do que uma encarnação. Né? Então, há um comprometimento, vamos dizer assim, muito maior. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, Kardec trata um pouco dessa questão do discípulo e diz que Deus só confiaria missões importantes àqueles que ele sabe capazes de as cumprir. Se nós nos lembrarmos de Kardec, por exemplo, lá no livro Obras Póstumas, ele narra claramente que ele foi avisado pelo seu orientador de que ele era capaz de realizar a missão, porque ele tinha sido escolhido para aquela missão dele, que era a missão da codificação da doutrina espírita, mas que se ele não conseguisse realizar a tarefa, outros viriam para realizá-la, porque a tarefa era muito importante.
Kardec conseguiu dar conta do recado, né? Embora tenha se sacrificado muito, tenha inclusive reduzido o seu tempo de encarnação por conta da dedicação que ele teve que ter para cumprir a tarefa, mas cumpriu a tarefa. Então Deus, quando tem uma missão a ser dada, ele dá para espíritos capazes de cumprir aquela missão. E cada um de nós recebe uma missão. Às vezes a gente acha que missão é só coisas muito importantes. Lógico que existem missões muito importantes. A de Kardec era muito importante, como a do Chico foi muito importante, a do Divaldo muito importante, da Dona Ivone. Mas são espíritos que já têm uma condição mais firme para ter tarefas mais complexas. Mas nós, normalmente, na nossa pequenez, vamos dizer assim, espiritual, recebemos também missões. Às vezes são missões simples, cuidar de uma pessoa, cuidar de um filho, educar uma criança, seja um parente ou não. Às vezes dar o exemplo numa comunidade, coisas simples. São missões que nós temos que cumpri-las de forma correta. Como nos disse a página do livro Fonte Viva, para sermos discípulos de Jesus, nós temos que pegar a nossa cruz e realmente caminhar com ela, sabe? Sendo exemplos de dedicação, sem revolta. Então é uma tarefa bastante interessante. E uma questão que eu gostaria de tratar com vocês, e que eu acho bem interessante, é como a gente consegue se candidatar, né? Vamos fazer um concurso, né? Todo mundo quer fazer concurso por aí, vamos fazer um concurso. Vamos nos candidatar a sermos discípulos de Jesus. E aí o que nós precisamos, né? Quais são as características que nós temos que ter? Nós temos que desenvolver o quê? Valores morais. Valores morais. Dentre os quais eu vou listar alguns aqui que eu achei interessante. Desinteresse, por exemplo. Agir com desinteresse. Fazer o bem sem esperar retorno. Desejar a paz, como Jesus indicou aos seus discípulos, aos 70, desejar a paz, ainda que não tenha ninguém ali naquela localidade que esteja apto para recebê-lo, mas agir com desinteresse. Abnegação, ser abnegado, né? Negar-se a si mesmo, abnegar-se. Sacrifício. Quantas vezes nós somos colocados em posição de termos que nos sacrificar, de repente, para cumprir uma obrigação, cumprir uma missão? Muita gente não consegue, como nos disse a página que nós vimos lá no início. Muitas vezes, nós deixamos a nossa cruz na casa do vizinho. É aquele filho difícil, aquele parente que a gente não consegue resolver, não é? E se a gente não trabalhar com essa noção de sacrifício, sacrificar os nossos interesses, sacrificar as nossas vontades pelo bem do próximo, para o bem comum, nós não podemos nos candidatar a sermos discípulos de Jesus. Vamos passar no concurso, né? Não vamos passar no concurso. Sermos mansos. Me causa bastante estranheza pessoas que se dizem cristãs e ainda assim incitam a revolta, incitam a reação violenta, porque Jesus não era violento. Jesus é manso, a mansidão. Na verdade, quando ele vai ser preso, vamos nos lembrar, quando ele foi traído e vai ser preso, que chegam os soldados romanos e Pedro saca da espada para defendê-lo e fere um centurião. O que Jesus diz para Pedro? Guarda a espada. Guarda a espada. E vai lá e cura o centurião. Se nós pensarmos pela lógica da maioria das pessoas que não conhecem a mensagem de Jesus ou que a conhecem, mas não a compreendem, ora, Pedro foi corajoso. Pedro enfrentou o exército mais perigoso, mais violento da época, que era o exército romano. Mas se nós olharmos pela ótica da vida, que é a vida completa, a vida espiritual, Jesus foi muito mais corajoso, porque ele aceitou passar pela dificuldade que viria, pelo Calvário, pela crucificação, sabendo que aquela era a sua
mensagem para o mundo, que aquela dor física era necessária para a mensagem que ele deveria deixar no mundo, deixar para todos nós. Então ele aceitou o cálice, né? Ele aceitou a vontade de Deus e partiu para cumprir a vontade de Deus. Então, mais corajoso ainda. Então, a mansidão, não agir com violência, ser manso. Não é aceitar, e aí é muito interessante, as pessoas confundem um pouco ser pacífico com ser passivo. Jesus nunca foi passivo. Sempre que ele viu, que ele considerou que havia uma injustiça, ele se posicionou. Só lembrar da mulher que estava sendo apedrejada, da adúltera, né? Aquela era uma injustiça. E aí ele se posicionou de forma correta, mas de forma mansa. Ele foi pacífico, mas não foi passivo. Coragem. Acabei de falar da coragem, né? Quando eu falei do Pedro. Pensando sobre o aspecto físico, Pedro foi bastante corajoso. Mas pensando na submissão à vontade de Deus, a submissão à vontade do Pai, Jesus foi muito mais corajoso. Porque teve coragem de aceitar a dificuldade que viria. Então, bastante interessante. Dignidade, agir com dignidade. Saber trabalhar, saber servir com dignidade. Sem se rebaixar, sem se colocar em posição inferior. Isso também é interessante. Muita gente acha que servir é se rebaixar. E não é. Não é. Servir é elevar-se. É elevar-se porque é uma escolha. Eu escolho servir. E aí com dignidade. Humildade. Essa é a mãe, praticamente, de todas as virtudes morais. Porque aquele que é humilde já alcançou a compreensão da sua posição no mundo. Então, a humildade tem muito a ver com a compreensão da sua autovisualização de quem você é. Então, você consegue se posicionar. Não estou acima, não estou abaixo, estou aqui. Vamos ser humilde para compreender isso. E amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Viver com amor. Se a gente consegue, na verdade, desenvolver esses valores morais, o amor vem naturalmente. Porque ele é o sentimento excelso. Né? Ele é a coroação de tudo, de todos os valores morais. E a gente desenvolvendo os outros, naturalmente, a gente vai alcançar esse amor, que é um amor muito mais amplo do que esse que a gente compreende no plano físico. A gente pensa muito no amor identificação. Né? A gente ama aquelas pessoas com as quais nós nos identificamos. E não é esse amor que Jesus trata. Jesus trata de um sentimento muito maior, muito mais amplo. Então, para passar no concurso, é preciso desenvolver essas características, desenvolver esses valores morais, para nos candidatarmos a sermos discípulos de Jesus. É tomarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações, nos sublimarmos e nos tornarmos pessoas melhores, para que sejamos capazes de seguir os passos do Mestre. Eu acho muito interessante um trechinho do livro que nós estamos estudando, do Boa Nova, nesse capítulo, em que Jesus, no final, depois de já ter explicado como seria a vida, como eles teriam dificuldades, ele fala no final assim, eu vou ler porque não adianta eu falar, porque as palavras do Humberto são muito mais bonitas do que eu poderia colocar. Então é só um trechinho pequeno, ele diz assim: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Então vejamos que ele diz que aqueles que se candidatam a ser discípulos, eles não terão facilidades.
mas que eles receberão o apoio, o auxílio, o conforto, a esperança que precisam para desempenhar a tarefa. Então é uma lição bastante interessante para nós, que ainda estamos no começo do caminho, que ainda não sublimamos a nossa vontade e aceitamos a vontade do Pai. Quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes a gente tem reações violentas diante das circunstâncias? Quantas vezes a gente se preocupa com situações que vão passar, que são só questões materiais, e a gente se revolta e esquece de que a gente precisa trabalhar com perseverança, com calma, com paciência, para superarmos as dificuldades. Na verdade, esse momento que nós estamos passando, ele também vem muito nesse sentido. Talvez Jesus esteja fazendo concurso, né, de discípulos. E a gente precisa trabalhar em nós esses valores morais que eu acabei de dizer, sem esperar que nós vamos ter vantagens, porque nós não vamos ter vantagens. Mas nós vamos receber auxílio de Jesus, sim. Ele estará ao nosso lado, nos dando fé, conforto, esperança, vontade de acertar, paciência. Temos que estar atentos para perceber essa mensagem dele. Temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para essa mensagem de Jesus, como os nossos irmãos lá na Galiléia receberam. Mas precisamos estar vinculados à mensagem de Jesus e não transitoriamente por conta de uma situação material, por conta de uma dor, nos ligarmos a ele porque precisamos de conforto momentâneo, mas quando passa a dor, quando passa a dificuldade, eu deixo, porque não liguei, não me conscientizei da mensagem, porque a mensagem não me tocou o coração de verdade. Então, é preciso a gente refletir sobre isso. Será que realmente eu estou imbuída da mensagem de Jesus? Será que essa mensagem, a boa nova, está dentro de mim? Mas não só com palavras, como diz Emmanuel, mas com ação, mudando a nossa forma de nos comportarmos, trabalhando no bem, trabalhando na caridade, para que sejamos pessoas melhores. Para que sejamos pessoas melhores. E eu tenho uma outra frase que eu gostaria de dividir com vocês, já finalizando nossas reflexões neste momento. Nos diz Richard Simonetti: a ausência de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias. Vejam, nós fomos tirados da nossa rotina, não é? Recebemos essa novidade, essa grande mudança na nossa forma de viver, na nossa forma de relacionarmos com o mundo, com os outros. Fomos sacudidos, fomos tirados da nossa rotina. Para que nós tentemos, pelo menos, nos ligarmos a objetivos superiores, para sairmos das preocupações baixas. Quantas pessoas acordam sem uma oração, dormem sem oração? Quantas pessoas passam o dia só preocupadas com questões materiais? Talvez esse momento que estamos mais dentro da nossa casa, mais contidos, seja um momento para nós começarmos a nos preocuparmos com as questões mais complexas, questões superiores. E ele continua: emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e ao procedimento alheio. Quanto a gente se preocupa com o que os outros fazem, como os outros se comportam, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Com essas características, nós não conseguimos nos candidatar a sermos discípulos de Jesus. Não vamos passar no concurso, não é? Não conseguiremos. Porque precisamos sair dessa rotina de nos preocuparmos com ninharia,
nos preocuparmos com o que os outros fazem, como os outros pensam, agem. Temos que mudar essa forma de agir. Sair desse campo mais rasteiro e nos elevarmos mais a sermos capazes de estarmos conectados realmente com a mensagem da Boa Nova. Então, meus irmãos, que nós tenhamos muita coragem para fazer as mudanças que precisamos, que tenhamos muita serenidade para agir e que nós consigamos efetivamente estarmos ligados à mensagem da Boa Nova, não só de forma casual, mas daquela mensagem ser a mensagem que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E aí, quem sabe, talvez, Jesus vá nos aprovar no concurso para nos tornarmos discípulos dele. Sabendo que a tarefa é difícil, que a tarefa não é fácil, mas é uma tarefa redentora, porque ela faz com que nós estejamos a serviço do bem, a serviço do amor. Tem coisa melhor? Temos todos momentos de muita paz, de muita tranquilidade, de muita luz. Que Jesus esteja conosco em todas as nossas decisões, nas nossas dificuldades, nos momentos em que celebramos. Que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada, queridos irmãos. A companheira Miriam fará a prece final. Meus irmãos, vamos nesse instante serenar os nossos corações. Vamos imaginar sempre uma paisagem bonita, algo que nos traga tranquilidade, algo que nos traga esperança. E nesta paisagem vamos encontrar o nosso meigo e amado Mestre Jesus. Ele sentado a nos esperar para escutar aquilo que está em nosso coração. Vamos dividir com Ele as nossas alegrias, as nossas dúvidas, para que neste momento possamos estar de coração aberto para receber os benefícios que aqui serão oferecidos. E vamos agradecer pela vida, agradecer pelas oportunidades, as oportunidades que temos de fazer o bem, as oportunidades da vida, do convívio, da família onde viemos desenvolver todo o nosso aprendizado terreno. Ah, Mestre Jesus, aqui estamos com os nossos corações esperançosos para lhe pedir que olhe por todas as famílias aqui presentes, por cada um que se encontra nas suas lutas íntimas. Pedimos, Mestre, que nos ofereça também um mecanismo de luta, de fortalecimento, junto aos espíritos amigos da Casa da Irmã Rosa, daqueles que nos acompanham individualmente, que olham pelas nossas famílias. A nossa família espiritual é tão grande. Senhor, que neste instante o nosso lar possa ser inundado pela Tua luz, a luz que revigora, que renova os pensamentos, que equilibra toda essa emoção que temos sentido nos últimos dias, nos últimos meses. Ah, Senhor, que o Teu abraço possa nos acalentar, mas também nos dar a força para seguir em frente. Que esse ambiente que agora está iluminado possa irradiar também para os nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor, essas vibrações salutares. Pedimos por todos aqueles que também se encontram ligados a nós em pensamento e pela fluidificação das nossas águas, que possamos receber os benefícios que necessitamos. Amado Mestre,
Nesse instante, direcionamos os nossos pensamentos aos nossos irmãos necessitados dos bens materiais que são a base para a sua alimentação, para o seu abrigo, para as famílias que estão no desamparo das ruas, para aqueles que se encontram em situações de violência, de abandono. Pedimos pelos nossos governantes, para que possam ser inspirados, Senhor, pelo seu propósito, pela sua missão, por todo o nosso planeta, por todas as famílias de todo mundo, por todos os corações que estão empenhados na tarefa do bem, para que perseverem, por aqueles que estão à frente do trabalho nos hospitais, os nossos irmãos que estão adoentados, pelas famílias que estão acolhendo nesse instante a partida de um ente querido, que esses espíritos que estão retornando à pátria espiritual possam também ser acompanhados, recebendo todo o amor, todo o carinho. E assim, aqui estamos mais uma vez agradecidos por esse instante, dessa reflexão de hoje, que deixa em nós uma semente a ser trabalhada diariamente. Obrigada, Senhor. Muita paz, graças a Deus.